Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma live, depois de algum tempo sem fazer nenhuma live. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Fernanda Bidóia, Boa noite. dermatologista. Essa live está sendo extremamente esperada por muitas pacientes nossas que têm dúvidas quanto aos cuidados, quanto às modificações da pele, quanto aos cuidados com a pele dos seus bebês. Com certeza. E delas mesmas. Delas mesmas. E é um prazer te receber aqui, Fê, porque Obrigada. Além de excelente profissional, você é uma amiga, é uma pessoa que a gente gosta muito e admira. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite de vocês. Bem, primeiramente é uma honra estar aqui, porque admiro muito vocês como profissionais. E pessoalmente também, né? São amigos, vocês dois cuidaram das minhas 2 gestações, né? Então, dos meus 2 bebês aí, sempre estiveram por perto. E espero que essa live ajude aí bastante as mães, quem está gestando, quem já está com um bebezinho pequeno. Acho que sempre é válido, né? Aprender um pouquinho mais. Com certeza vai ajudar bastante. Isso aí. E aí, Thelma, você começa? Começo. Bom, eu faço consultório, né? A Fernanda foi minha paciente durante as gestações, é minha paciente, além de ser amiga. Então, assim, a gente acaba discutindo algumas coisas durante as consultas de pré-natal, mas até a gente queria trazer essa experiência aqui para vocês. Então, assim, quais as principais modificações assim, que a mulher gestante vai enfrentar durante esse processo? Porque tem bastante reclamação e muda bastante. Com né? certeza, com certeza. E eu acho que é um assunto interessante a gente falar, até porque hoje em dia tem algumas blogueiras, pessoas famosas mostrando essas alterações, que são coisas normais, mas às vezes as gestantes ficam com vergonha ou ficam inseguras, não sabem se é normal, né? Então, o que a gente vê com mais frequência, que preocupa bastante as mulheres, é a questão de hiperpigmentação, de ficar algumas áreas escuras. Você deve ver bastante isso no consultório, né? Então, o que preocupa mais, que chama atenção, melasma, que são aquelas manchas que aparecem no rosto. Claro que tem influência hormonal, mas também pode piorar com a exposição solar, quando a gestante vai muito para o sol. Outras áreas do corpo ficam mais escuras, então tem aquela linha negra que fica no meio do abdômen. A hora que vai descendendo o abdômen, a gestante vai ficando com aquela linhazinha mais escura. Região íntima, axila, a auréola fica mais escura, né? E isso às vezes, para quem é gestante, para quem é mãe de primeira viagem, assusta. E o que é importante? A principal pergunta que vocês devem, vai ficar assim? Né? As gestantes se preocupam com isso. Eu acho até porque na nossa sociedade existe uma cobrança muito grande em cima da mulher, né? Com certeza. E principalmente querer que a mulher volte ao corpo exatamente igual como era antes de nascer. E eu falo assim, é um período de mudança e é um período especial na vida de qualquer mulher. É claro que vão acontecer mudanças, você está gerando uma vida ali dentro. Então essas mudanças são esperadas, são normais, a maioria vai regredir depois, vai voltar ao normal. Só que a gente tem que ter paciência, tem que entender tudo aquilo, né? Então olhar para o corpo, olhar para as mudanças com carinho. Então eu vejo que a maioria já olha assim, mas tem algumas que ainda ficam um pouco nervosas, né? Tem outras coisas que acabam incomodando as gestantes, acne, estrias. Então, estria é um negócio que pega, né? Nesse assunto, porque assim, e o que a mulher pode fazer? Vamos começar a entrar um pouquinho mais nesses cuidados. O que uma mulher pode fazer para diminuir a chance dessas mudanças indesejadas, ou caso essas mudanças ocorram, que elas sejam minimizadas? Eu acho que essa sua segunda parte da frase foi o que a gente espera. Que é assim, caso ocorra, seja minimizado. Porque falar que vai usar alguma coisa que vai prevenir 100%, por exemplo, no caso de estria... Até porque tem alterações fisiológicas. Né? Então, assim, normais durante o processo da gestação. Exato. Só a gente lembrar, falou antigamente, você fazia o diagnóstico de gestação como, né? Atrasava a menstruação, se a pessoa não se tocava que a menstruação estava atrasada, muitas vezes... Por essas alterações. Você vê muito isso em série antiga, né? Das pessoas falando, fulana tá grávida porque a mama tá não sei de que forma. Exato. É que hoje em dia a gente descobre muito cedo, né? E essas coisas vêm depois. Sim. Mas eu acho que a gente tem que se cuidar porque são coisas que eventualmente vão acontecer. Então, por exemplo, no caso de estrias, né?
se você tem uma alimentação regrada, não ganha tanto peso durante a gestação, não tem muita predisposição genética, porque a gente sabe que isso influencia, você consegue controlar um pouco. O uso de cremes, hidratantes e óleos ajuda. Então, assim, eu acho que é uma coisa sempre válida de estar usando. É 100%? Não é 100%, mas ajuda. E caso ocorra, a gente tende a minimizar o aparecimento dessas estrias, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque são produtos que devem ser específicos para gestante. Então, eu oriento, não sei como é que você faz no consultório, Thelma, mas eu sempre costumo orientar entre óleo e o creme, dá preferência para o creme, tá? A absorção é maior na pele, então ele consegue melhorar a barreira cutânea. Então, eu quero usar as duas coisas. Ok, usa um óleo, às vezes dá até para usar o óleo durante o banho, antes do banho, mas saiu do banho, creme. Tá? Sempre o creme é uma boa opção. E nesses cuidados, procurar sempre produtos específicos para gestantes. Né? A gente vai até falar um pouquinho depois sobre produtos que podem e não pode usar, mas isso é uma coisa para a gente se atentar. E essa ordem assim muda? Porque elas perguntam, né? Mas é melhor passar o óleo, o creme, ou o creme, o óleo? Minha orientação, né? Eu gosto de deixar o creme pro final, tá? O óleo não vai fazer uma barreira que não vai deixar o creme penetrar. Não. Dá pra fazer essa forma que eu falei de usar o óleo, às vezes antes do banho. Tá. Então fazer aquela massagem, passar o óleo, vai pro banho e depois o hidratante. Sim. Tá? Usar só o óleo, eu acho que não é uma opção tão boa, justamente por conta disso. Eu acho que o creme acaba prevenindo mais, né? E vocês falando de mudanças, assim, a gente tem que lembrar também de cabelo, que é uma coisa que bastante. As gestantes sempre acabam perguntando. Muda às vezes até o aspecto, né? Muda? O paciente fala, nossa, era liso, ficou enrolado. Muda. Assim. E a queda, né? No Que vem depois. Principalmente. Eu falo assim, que durante a gestação fica aquele cabelo bonito, né? Até fala assim, que roubou beleza. Não, fica aquele cabelo bonito, fica um cabelo cheio e depois vem a queda. Sim. Que é o eflúvio telógeno. Gente, é esperado. Sim. Né? Isso vai acontecer. Tem bastante mito, assim, é porque fez anestesia, né? Eu acho que vocês devem ouvir, né? É porque fez anestesia, é porque fez tal coisa, parto normal não tem. Gente, tem, é fisiológico, e é por conta de toda essa alteração hormonal que a mulher passa no período do parto. 2, 3, 4 meses depois, vai acontecer a queda do cabelo. Isso é interessante, né? Porque é exatamente isso, não é imediato. Não. A pessoa fez anestesia 3 meses atrás, né? Exato. Até hoje ainda. Não, tem a coitada da anestesia culpada, e às vezes a amamentação é culpada também. Então, tá caindo porque tá amamentando. Meu bebê tá sugando tudo. Meu bebê tá sugando tudo. Essa é a frase que a gente escuta. E eu falo, calma, fique em paz, amamente seu bebê, não tem nada a ver com isso. Né? Isso é por conta do que aconteceu lá atrás e vai cair. Então, assim, prevenção, em termos de ficar usando, sempre aparece produtos milagrosos, vitaminas milagrosas. Isso não existe. A gente tem vitaminas boas, complexos bons, que podem ser utilizados depois? Temos sim. Mas como forma de prevenção, não tem muita eficácia, né? Tem mulheres que às vezes, eu já vi gestante querendo usar minoxidil para prevenir essa queda. Não pode, né? É contraindicado. Então, assim, é fazer o quê? Esperar. Tem como a gente estar acompanhando depois, né? Quem é obstetras vão pedir exames depois desse parto, ver se está tudo bem, se não está faltando nada. E se não tiver, a gente tem como ajudar utilizando alguns polivitamínicos. Mas vai acontecer. Um pouco de queda vai ter. Lapidar, né? Lapidar. Exatamente. Né? Eu falei sempre um conjunto mesmo. Exato. Né? Talvez porque a gente está nessa época de querer respostas rápidas, né? Mas assim, não existe almoço grátis. Exato. Né? Então, assim, a gestação é um processo que traz mudanças para o corpo de todas nós, né? A Fernanda já foi mãe, eu fui mãe. Não é da mesma maneira, você não fica a mesma mulher. Exatamente. Mas que eu acho que hoje a gente também tem essas informações, tem um arsenal de coisas que você pode utilizar. Sim. E até comentando disso, assim, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que pode fazer de procedimento estético durante a gestação? Porque as pacientes perguntam muito e a gente vê muita informação desencontrada. Né? Tem, até porque é um tema controverso, Thelma, tá? Então, isso vai variar de dermatologista para dermatologista e de obstetra para obstetra. O que eu acho? Tem que ter um combinado, uma conversa franca com os profissionais que estão atendendo essa gestante. Então, assim, a gente pode se cuidar, utilizar produtos? Podemos, desde que eles sejam adequados ao período gestacional.
Então, acho que até antes desses procedimentos, o que a mulher precisa ver? Descobriu que está grávida, reavaliar os produtos e a rotina que ela está usando no dia a dia. Até porque hoje em dia, um grande número de mulheres tem um arsenal de cremes, de óleos, de loções, enfim, né? Que Sim, estão lá, mas sim. assim, ali tem determinados tipos de ácidos, tem determinados tipos de substâncias que não são seguras na gestação. Pelo contrário, algumas são extremamente contraindicadas na gestação. Com certeza. Né? Então, que dica que você dá aí, Fernanda? É porque assim, ó, as mulheres se preocupam bastante com o remédio que estão tomando. Então, descobriu que está grávida, se está tomando alguma coisa, já pergunta para o obstetra. Mas o que passa, às vezes, assim, é um creme, e não dá muita atenção a isso. Só que tem várias substâncias que não podem ser utilizadas. Então, por exemplo, hidratantes que contêm ureia em alta concentração. É bem comum de achar e não pode ser utilizado. Produtos para acne, para clareamento, com ácido retinóico, com glicólico em altas concentrações, hidroquinona, são coisas que também não devem ser utilizadas. O minoxidil, que eu comentei para vocês. Eu sempre gosto de falar assim, que às vezes o produto principal não parece ser perigoso, mas tem coisas por trás. Então, por exemplo, vitamina C pode ser utilizada, né, que bastante gente usa. Só que a maioria das vitaminas C tem ácido retinóico junto, né? Então, às vezes, não olha ali no rótulo, tá só a vitamina C, mas tem o retinóico. E o retinóico não pode. Sabonetes, que às vezes parece só inofensivo. Tem muito sabonete com ácido salicílico, para quem tem a pele oleosa. Também não é indicado. Então, são coisas meio básicas que devem ser revistas. E tem opções de uso. Então, não é vou ficar sem nada. Né? Que a mulher, às vezes, fica meio preocupada. Vai direcionar para esse período, né? Então, a gente tem como cuidar de acne, prevenir mancha, protetor solar pode e deve usar, né? Então, assim, deve ser utilizado. E a gente juntar tudo isso para a gestante conseguir ficar com uma pele bonita, né? Conseguir manter os tratamentos que tinha, só que de uma forma segura para o bebê. Eu acho que aí, quando eu atendo as pacientes, eu falo, em primeiro lugar, vem a sua segurança e a segurança do bebê. Depois a gente vê o que precisa ser cuidado. Até porque a maioria dessas coisas que eu falei não são coisas, digamos assim, de saúde, né? De preocupações assim para paciente. A gente sempre precisa se preocupar com isso antes, né? A gente pode dar um stop, parar um pouquinho aquele tratamento durante a gestação e depois que ela parar de amamentar... depois a gente vai retomando o tratamento. E uma coisa que você falou que é extremamente importante. Não é porque eu não posso utilizar aquilo que não exista nada que eu não possa utilizar. Então, existem substâncias seguras que a grávida pode usar. Sim, com certeza. Então, assim, o kitzinho básico, né? Protetor solar, roupas com proteção ultravioleta, principalmente, gente, chapéu, camiseta quando vai pra praia. Por quê? Porque a gente sabe que exposição solar propicia o aparecimento de manchas. Melasma piora com o sol? Totalmente, né? Então, assim, essa gestante que já tem a propensão, ela tá com fatores hormonais totalmente alterados. E daí junta isso com uma exposição solar, ela provavelmente vai fazer manchas. Então, se proteger dessa forma, vitamina C pode ser utilizado, ácido hialurônico de aplicar, de passar, pode ser utilizado. Ácido glicólico em baixas concentrações, ácido azelaico que a gente usa às vezes para acne, são coisas que podem e ajudam essa gestante. Por isso que existem colegas para nos ajudarem. Né? Não, verdade, porque as pacientes perguntam muito, né? E às vezes, claro, a gente tem uma noção e tem uma ideia, você dá um geral, mas às vezes... tem um limite. Exato, às vezes a pessoa ela quer te trazer todos os cremes que você olha nas fotos, não vou olhar, né? Não sei. Mas é que daí entra da área. E eu sempre falo assim, da mesma forma que às vezes eu ajudo vocês, vocês me ajudam, porque tem coisa que é controversa e eu falo assim, conversa com o obstetra. Procedimento estético é uma delas. É assim, um assunto que a gente tem que tomar cuidado. Toxina botulínica, preenchimento, eu não costumo indicar durante a gestação, tá? Por quê? Porque não tem estudos para embasar isso. Então, falar com segurança pode fazer que isso não vai dar nada? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu, no geral, não indico. Eu também, eu falo uma coisa até às vezes que, assim, eu vejo que tem bastante colega que libera, mas, por exemplo, tintura de cabelo. Então, essa é um ponto que eu gostaria de até explorar melhor. Porque a gente ouve falar muito, assim, da tintura de cabelo, principalmente tinta que contém chumbo. A minha dúvida é, não surgiu tinta ainda que não tem chumbo? Mas não é só o chumbo. Aí que tá, Leandro. São várias outras coisas. Então, assim,
volta a mesma coisa dos outros procedimentos. Tem estudo para isso? Não tem. Tem estudo para algumas outras coisas, por exemplo, para alisamento? Até tem. Formol, que eles usam nos alisamentos contraindicado. Só que como você não sabe, e são produtos químicos, couro cabeludo é extremamente vascularizado. Absorve. Como é que você vai indicar? Se acontece depois alguma coisa, até uma mãe, até uma lida com gestante todo dia. A gente tem essa preocupação de que algo aconteça com o bebê. Então, se você usar alguma coisa e depois acontece, você vai ficar pensando, será que não foi o produto que eu usei? Até porque, então, no geral, não. Às vezes eu ouço falar assim, não, mas aí vamos fazer só luzes, faz meio longe da raiz. Eu penso assim, mas não adianta muito, porque vai fazer longe, vai ter que lavar, que não vai absorver de qualquer forma. Até vai. Cada caso é um caso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que cada caso é um caso. Mas assim, no geral, né? Eu vejo que às vezes, mas eu fui, o meu cabeleireiro falou que tal coisa. Eu falo, mas assim, você não viu o produto, você não mexeu, né? Você não leu o rótulo. Então, assim, eu mesmo já fui, não gestante, mas assim, já fui mexer em cabelo que tipo, né? E de qualquer forma. Deu errado. De qualquer forma, aqui a gente tem que dar uma dica, né, Thelma? Gente, vamos esperar, independente do que for usar, com segurança. Esperar passar o primeiro trimestre de gestação, com certeza. que é onde tudo está se formando com certeza. no bebê. Não, acho que assim, esperar o primeiro trimestre, assim, eu já recebi gestante que falou assim, doutora, eu vou pintar, porque eu não tô aguentando meu cabelo desse jeito, e daí a gente pode fazer essas orientações, assim, de fazer luzes, com aquela touca, porque aquelas luzes que vão no papel acabam encostando o produto no couro cabeludo inteiro, né? Então, você vai colocar a touca, tentar minimizar, mas no geral, é isso que eu falei, vai acabar absorvendo? Vai. Você sabe o que pode acontecer? Não sabe. Então, melhor evitar, principalmente no primeiro trimestre. A gente ouve o pessoal falar, então, também não tem estudo. Assim, é mais natural, eu tenho gestantes que fazem, a gente não contraindica totalmente, mas a maioria das gestantes não é essa tintura que faz. Não é isso que elas querem, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora, pintar as unhas com esmalte, usar maquiagem, tá? Não vejo problema nenhum. Isso aí a gente pode fazer. Eu até recebi uma paciente no consultório que tinha muito medo de maquiagem, porque continha, né, alguns produtos. Falei assim, mas se você não vai fazer uma maquiagem muito pesada, todo dia, toda hora, gente, não vejo problema, tá? Daí, assim, a gente pode manter a mulher, até a mulher pra se sentir bem, né? Assim, quem gosta de se maquiar, de pintar as unhas, isso aí é mais tranquilo. A gente falou bastante aqui, então, de melasma, das manchas, a gente falou das estrias. Qual outra queixa frequente você tem no consultório da gestante? Olha, queda de cabelo. E acne. Eu tenho bastante. Umas lesões, umas perebras, sei lá o que é isso. O povo quer que a gente dê o diagnóstico, né? Mas só apareceu agora que eu tô grávida. Então, tem coisas que... Thelma, a gente tem que, assim, não sei se você tá falando exatamente de lesões, por exemplo, na barriga, no abdômen, porque tem muitas doenças que são relacionadas à gravidez. Tá? Muitas. Então, assim, a gente tem descrito doenças já conhecidas relacionadas ao período gestacional. E qual que é o problema? A maioria das pessoas gosta de dar pitaco, né, para doenças de pele, para gestantes, e tudo é alergia. E indicar alguma coisa para passar. Principalmente se tiver um corticoide. Então, assim, é alergia. Troca amaciante, troca roupa, mesma coisa para bebê. E nem tudo é alergia. Então, a maioria dessas doenças não tem nada a ver com processo alérgico, são doenças causadas por alterações hormonais, os tratamentos são outros. Então, assim, se aparecerem lesões que não eram para aparecer, que estão diferentes, tem que fazer uma consulta, né? Às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico só olhando, às vezes precisa de biópsia, dá pra gente às vezes fazer uma biópsia ali na gestante, utilizar produtos que sejam adequados. O importante é esse não se autotratar, tá? Porque tem várias medicações que não podem ser utilizadas, às vezes fica tratando com essa história de alergia, a gente recebe já paciente muito manipulado, assim, já usou muita coisa, a lesão já tá diferente do que era antes, né? Então, gestante, apareceram coisas diferentes na pele, primeiro passo, obstetra. Vai lá, conversa, são coisas assim que às vezes vocês já conseguem ver, muitas vezes, porque, né? Assim, às vezes a lesão da pele, ela é parte de
um contexto todo. Com a certeza. pessoa teve febre, Com contato certeza. com outra pessoa que estava doente, Já tem essa lesão. Aí você tem que pensar, é um quadro infeccioso. Exato. Mas muitas vezes é algo isolado, né? Sim. Então eu acho que aí também Muitas vezes é só relacionado à gestação. Então não vem de fora. Você está sabe? falando, estou lembrando de uma paciente que teve um puerpério imediato. Eu acho que até troquei uma ideia com você. Foi, eu acho que foi. Que apareceu, eu olhei, não sabia o que era. Mas assim, de um dia para o outro, porque foram poucas, vamos observar, de um dia para o outro, piorou muito. E quando ela voltou ao consultório, eu me assustei. Porque na hora eu pensei, tá fazendo esse Ben Johnson, uma coisa. E aí, claro, né, você vai atrás de colegas e tal, e no fim. E o quadro vai mudando também, né? Foi feito o diagnóstico por biópsia, era meio assustador, assim, você vê a evolução, e depois ficou tudo normal também, né? Porque assim, ainda bem, graças a Deus, a maioria dessas doenças são benignas, né? Então elas vão se resolver, algumas só se resolvem depois do parto. O importante é procurar ajuda, né? Eu sempre falo isso. Tem que tomar muito cuidado com essas opiniões, ficar usando medicações aleatórias. Ô Fer, e em relação aos pelos? Então, pelos, eles podem mudar durante a gestação. Você pode fazer procedimentos, por exemplo, de depilação? Pode. Depilação com cera, depilação com fio, depilação com gilete, tudo pode. Descolorir com água oxigenada? Daí já não. Agora, fazer, por exemplo, depilação a laser, não indico nesse período. Tá? Não tem, então vai pro básico. Vai pro básico. Né? Depilação com cera, depilação com a gilete, que é o mais normal, a gente não vê nada aí relacionado à gestação. E agora é só durante um período, né? Só um período. Às vezes, assim, tem mulher que no começo da gestação, mas eu nunca... Gente, e passa rápido, né? É só esse período, vamos readequar, depois as coisas já vão ficando... volta ao normal, né? O bebê nasceu. E agora? Então... Agora como é que a gente cuida do bebê? Frequência de banho, número de banho. Não, vamos lá. Tem tantas dúvidas assim que parecem coisas simples, mas que para um pai ou uma mãe, principalmente de primeira viagem, assusta e assusta muito. Começa com, igual você falou, com a lavagem de roupa antes da criança nascer. Que tipo de sabão que eu vou usar, que tipo de sabão que eu não vou usar, enfim. Eu falo que sim, que a mãe se prepara até a hora do nascimento, né? Eu tenho colegas que fazem cursos relacionados a isso, porque realmente, assim, você se prepara e a hora que nasce, você fala, eu vou dar banho, mas e aí? Por onde eu começo, né? Eu sempre gosto de falar, assim, sobre produtos que a gente tem que ter, né, na espera do bebê. Então, essa questão de lavar roupinha, sabãozinho de coco, sabão de bebê, sem amaciante. Nessa fase, não é hora de comprar perfume para bebezinho, que as pessoas gostam de dar, né? Não é hora de comprar creme com muito cheiro, porque a gente vai começar esses cuidados. E a pele do bebê, eu falo que tem a expectativa do bebê Johnson e o bebê que nasce, o recém-nascido. Porque as mães esperam já aquele bebê com aquela pele de bebê, né? Aquela pele linda. E, gente, vai ficar. Em algum momento ele vai ficar com a pele daquele jeito. Mas ele não nasce, né? Nasce meio Nasce com ar. Mas porque assim, a pele é muito imatura. Sim. É uma pele que está saindo de dentro do útero para se adaptar ao mundo externo. Então esse bebê, a maioria, vai nascer com alterações benignas, esperadas, fisiológicas, mas que são alterações. Então assim, tipo o quê? Descamação na pele, o verniz caseoso, que já nasce daquele jeito, né? Então o bebê nasce todo encebadinho ali, a gente tem que cuidar para não tirar tudo de uma vez, aquilo é proteção do bebê. O cabelo do bebê cai nas primeiras semanas, o bebê fica carequinho, pela atração, né? Posição que você coloca, o cabelo acaba raspando na cama, vai caindo. E às vezes cai de um jeito meio estranho. Exatamente. Aí fica assim meio com áreas, né, falhas do couro cabeludo. Então isso fica. Pode ter acne no bebê, né, que é por hormônios maternos, isso vai passar. Pode ter milho no bebê, então eles nascem com aquelas... Tem um monte de bebê que nasce com um monte de pintinhos, pontinhos brancos, e tem até alguns grandes, assim, que podem aparecer. Filho de dermatos, né, o Benjamin nasceu com várias, assim.
Pode tirar? Não, vai sair sozinho, né? Então também são alterações que vão passar. Precisa dar uma curetadinha? Não dá. Deixa ali o bebezinho dormindo em paz, né? Manchas, então assim, mancha salmão, super comum, né? Os bebês nascem com aquelas manchinhas no olho, na nuca, perto do lábio. E às vezes os pais olham aquilo e assustam, né? Falam, nossa, o que é essa mancha? Também vai passar. A da nuca pode ficar até a vida adulta, mas as outras manchinhas vão passando. O que mais que a gente pode ter nesses bebês? Os pelinhos, né? Então tem bebê que nasce... peludinho. Nasce peludinho, nasce com lanugo. Tem bebês que nascem com névoa escondida. Lanugo. Eu já vou falando, né? Eu já falo as bolinhas, né? Tem bebê que nasce com névoa congênito, que são aquelas pintas, né? Escuras, pretas. Então, assim, existem alterações na pele desse bebê. E até essa pele ficar madura, a gente vai observando isso. Além de, assim, doenças que são completamente benignas, que acontecem no início da vida. Então, miliária, que é a brotueja, né, que as pessoas falam. Então, às vezes o bebê sai bonitinho do hospital, chega em casa com aquela coisa, vermelho, cheio de bolinha. Aí, principalmente se tá muito quente. Não, isso daí, às vezes, assim, vem gente de fora e põe roupa no bebê. Tá com frio o bebê. Gente, não é assim, né? Ou porque a mantinha é de lã. A tal da mantinha de lã vai pegando. Então, aí o bebê fica todo empipocado, coitado, né? Então, são coisas que podem acontecer que a gente tem que estar, assim, preparado. Até essa pele amadurecer, essas coisas vão acontecer. Passou ali uns 45 dias, 2 meses, essa pele já tá mais madura. Esse bebê já começa a ficar com aquela pelezinha de bebê Johnson, né? Então, todo bonitinho. Daí a gente começa a prestar mais atenção nos cuidados. Produtos. Nasceu o bebê, produtos destinados a recém-nascido. Recém-nascido. Não é nem bebê, é recém-nascido. Então, é sabãozinho, sabonetinho de recém-nascido. Banho, 1 por dia. Não precisa ficar esfregando a pele desse bebê, né? Ficar lavando, o bebê não tá sujo. Ai, doutora, mas Maringá é muito quente. Dá um banho com água. Água, né? Então eu falo assim, vai dar 2, um banho é com sabonetinho, o outro, duchinha. Só uma duchinha com água para refrescar o bebê. Porque o sabonete, ele remove uma proteção natural. Ele remove a proteção. Por mais, assim, de bebezinho que seja, ele acaba ressecando um pouco a pele. Né? Então a gente tem que ter esses cuidados de proteger a pele do bebê. Então o banho ideal é 1 por dia, mas pode dar a duchinha. Porque, bem, eu dou nos meus, eu sei que Maringá é quente, fica, né, suado, incomoda para dormir. Só que daí o outro só com água. Só com água. Só com água. Hidratante, pode, deve utilizar, né? Eu acho que até o momento entre a mãe e o bebê, para hidratar, para passar na pele. E qual a frequência desse hidratante? Pode usar todo dia. Mas assim, eu passo 1 vez por dia, 2, 3... 1, 2 vezes por dia. Acho que mais, assim, principalmente aqui no calor que a gente, né, que a gente mora, não tem necessidade. E daí, claro, qual hidratante? Vai, bebê recém-nascido? Hidratante para recém-nascido. Passou disso, hidratante para bebê. Hidratantes infantis não são destinados para esse público. Então tem essa diferença, não é porque o produto é kids, infantil, que ele é destinado para bebê. Né? Isso é uma coisa a se preocupar. São fases bem específicas. Né? A própria gestação, né? Às vezes eu brinco com as pacientes que eu falo, gente, gestante é um bicho à parte. Com certeza, né? Com certeza. Porque tudo funciona diferente, mas né? você vê, né? Tem uma coisa que às vezes a gente não atenta. A gente vai numa farmácia, no mercado, a gente vê kids e acha que kids é criança e criança é tudo igual. Exatamente. Né? Eu sempre direciono isso, assim. Então não é kids, é bebê. E se é nos primeiros dias, recém-nascido. Né? Isso aí. E daí a gente tem aquelas linhas normais que tem na farmácia, pode usar, né? Todo mundo sabe aí das linhas comuns de bebê, pode usar. Só que em alguns casos, quando os pacientes, às vezes bebezinhos, chegam no consultório com alguma alteração específica na pele, muita descamação, já alguma doença, uma dermatite atópica, aí a gente pode mudar para aqueles cremes dermatológicos, né, daquela parte específica da farmácia lá. Tratamento. Porque esses cremes convencionais, às vezes eles são mais para dar um cheirinho, para ser gostoso, do que muito hidratante. Às vezes a gente precisa de muito hidratante e a gente parte para uma outra linha. Mas no geral dá para usar. Doutora, aquelas crostinhas que aparecem na cabecinha do bebê, como é que eu faço para remover aqui? Dá para passar um olhinho de bebê mesmo, antes do banho, para deixar um pouquinho amolecido. Na hora do banho, conforme vai lavando, algumas vão saindo.
O que não pode? Ficar esfregando assim, passando pente com força. Sabe? Aquela coisa assim de esfregar, passar, porque às vezes você machuca. Sim. E daí você até piora a produção de sebo ali. Isso vai se resolver depois de algum tempo. Se não melhora, aí pode passar por consulta, que a gente tem alguns produtos específicos, aí já de medicação, quando não se resolve, mas na maioria dos casos ele vai se resolver só dessa forma. A dermatite das fraldas, né, que a gente fala frequentemente, isso é um problema de frequência de troca, de bebê ficar muito úmido, de marca de fralda, o que é que acontece? Aí entra nas famosas, as pessoas falam das alergias. Nem tudo é alergia. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com essa área de fralda, porque o que é assim, a grande maioria dos casos? Assadura. Assadura proveniente de quê? De falta de um cuidado adequado. Então, demora na troca das fraldas. Ou até aquela mãe que troca bastante as fraldas, mas utiliza lencinho umedecido, né? Eu sempre indico, nos primeiros meses do bebê, utilizar algodão e água. É um básico, sabe? Aquilo não vai assar o bumbum do neném. Então, deixa o lencinho umedecido, mesmo que seja para recém-nascido, deixa para hora que vai sair de casa, que está num lugar difícil. A exceção. A exceção. No dia a dia é aguinha, tá? Aumentar a troca de fraldas. É difícil, assim, a gente falar em alergia à marca da fralda. O que pode acontecer além da assadura são outras coisas. Dermatite de contato, até pelo próprio contato ali do cocô, do xixi prolongado. Pode ter alergia à fralda? Pode. Pode ter outras doenças que se manifestam nesse local? Pode. Infecção por fungo, algumas doenças autoimunes. E um erro comum nessa de pensar em fungo é que às vezes os pais, na hora de passar a pomadinha de assadura, usam pomada com nistatina no dia a dia. Isso. É super frequente. É frequente. Super frequente, porque ela vende junto com as outras na farmácia. Então tem as pomadinhas de barreira e a pomada com nistatina. Se precisar da nistatina, não vai funcionar. Exato. É esse o raciocínio. Né? Então eu sempre falo, não é para usar no dia a dia. Dia a dia é creminho de barreira, né? Aquelas que você vê só para proteção do bumbum do neném. Não precisa passar uma quantidade exagerada, né? Pouquinho. O mais importante é você limpar o bebê. Aquela capa branca. Não precisa. Não precisa. Aquilo é difícil até da gente tirar depois. Exato. Machuca a pele do bebê. Machuca a pele do bebê. Então, às vezes é melhor assim, fez um cocô, lambuzou, vai ali, passa uma aguinha para dar uma limpada. Eu acho mais a frequência mesmo. A frequência é essencial. E deixar a nistatina e outras pomadas para quando precisa, né? Então, nem toda a assadura é por conta de fungo. Sim. Né? Isso eu acho que é bem importante. E Pessoal, aproveitar. Vamos aproveitar que a doutora Fernanda está aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês mandem a pergunta que a gente passa para a doutora. Isso aí. Mas acho que os cuidados principais são na tua esses. experiência pessoal, assim, o que você achou mais difícil na gestação relacionado a isso mesmo? A pele, a essas mudanças? Assim, o que você sentiu de diferente? Bem, para mim, aquilo de estrias, fiquei feliz até 38 semanas. De 38 para 39, apareceram estrias. Sim. Meu caso foi mais assim na região dos seios, não foi tanto na barriga, mas eu sempre falo assim, você tem que esperar a gestação, porque às vezes é nos últimos dias que isso pode acontecer. E queda de cabelo, né? Sim. Queda de cabelo pega as mulheres, cai mesmo, não vai ficar careca, né? Não vou ficar careca, você também, está gestante aí, não vai ficar careca depois disso, mas é uma coisa que às vezes incomoda a gente. Você sabe que às vezes um fator predisponente, eu acho que para a estria, além do ganho excessivo de peso, eu acho que pior do que o ganho excessivo de peso é o ganho rápido de peso. Sim. E às vezes assim, tem mulheres magrinhas, mas que às vezes muito jovens, a primeira gestação. Então aquela pele é a primeira vez que está esticando. Estica de uma vez. E daí enche de estria, né? Então lembrar, pode acontecer? Pode, mas depois a gente pode tratar isso. Né? Vamos por parte, vamos gestar essa criança, nascer. E depois a gente tem um arsenal terapêutico. Daí tem, né? assim. A doutora Fernanda. Aí depois tem tudo, né? Então a gente tem opções para depois. Mas eu sempre gosto da segurança. Espero o período, acho que vocês também, né? São mais assim do seguro, que a gente né? comentou do primeiro trimestre, assim, uma coisa que a gente sempre bate muito em cima dessa tecla. Assim, gente, o ideal quando a gente pensa em gestação é que seja algo planejado. Com certeza. Só que
Às vezes não é. Hoje, 50% das gestações não são planejadas e não é uma coisa do Brasil, é no mundo, né? No mundo funciona dessa maneira. Então, é complicado, porque é isso, você está tomando medicamentos que são, que o uso é proibido durante a gestação, Sim. Você está usando cosméticos que não podem ser utilizados, então assim, se a gente pensar no mundo ideal, é o quê? Vamos planejar, né? Até porque, na maioria das vezes, a paciente ela vai descobrir que ela está grávida quando já passou um período bastante importante na formação. Com certeza. E uma coisa importante né? Não é porque a gente usou também inadvertidamente, sem saber, Sim. que o bebê vai ter uma complicação. Não, com certeza. E outra coisa, uma coisa é, eu usei inadvertidamente, mas agora eu sei que estou grávida, agora Exatamente. eu paro. Eu acho que né? tem que trazer paz para essa gestante, porque a porque maioria senão- é assim. Então, tudo isso que eu falei, não pode. Não é porque vai fazer mal no bebê. A maioria de das forma vezes não alguma. acontece Na nada. grande maioria das vezes não acontece nada. Mas Mas assim, descobriu, vamos cuidar, né? Então descobriu, vamos readequar. Mas não precisa ficar, né, com peso na consciência, porque tá usando, né? Até porque as medicações mais de tomar, principalmente, assim, que são perigosas, a gente faz testes durante para saber que não tá grávida. Então, normalmente, se você tá tomando alguma coisa, não é alguma coisa completamente proibida. essa na semana gestação. mesmo eu atendi uma gestante que ela descobriu agora com 12 semanas. Ah, doutor, mas eu tomei, eu usei. Falei, calma, você tomou, usou, passou. Exato. Tá tudo bem com o seu bebê hoje? Sim. Vamos continuar acompanhando a sua gestação. Exatamente. E a gente já sabe que a partir de agora a gente não vai usar. Sim. Ponto. É isso mesmo. Sem depositar essa culpa Porque toda, né? a tendência nossa é ficar procurando uma culpa, uma responsabilização em nós mesmos. Jogar É que, assim, experiência minha, né? A mãe, quando tá grávida, você fica com muito medo das coisas. E a gente se culpa, né? Ah, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até, por exemplo, uma bebida alcoólica. Eu não sabia que estava grávida e eu tomei um vinho. Sim. Calma, daqui pra frente esse programa. Exatamente. Até porque ninguém chega para tranquilizar a gente, Não, né? não. Só Os dá comentários exemplo são... ruim, né? É verdade. São exemplos ruins, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, em relação Não a esses acontece. produtos, ok, tá tranquilo. Né? Então dá pra readequar e ficar bem aí no resto da gestação. Eu acho que é isso. Esse bate-papo nosso foi excelente. Espero poder recebê-la aqui sempre que outras precisarem. vezes. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal, que gastou um pouquinho do seu precioso tempo, das suas casas, das suas famílias. Com certeza. Estar aqui com a gente, ouvindo a gente. Thelma, você quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. Só agradecer a Fernanda. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um bate-papo, acho que bem Muito leve, legal. bem tranquilo. Sim. Né? Acho que a gente abordou um monte de coisas que são dúvidas práticas de consultório. Né? Dúvidas das pacientes de vocês, das minhas. Prazer Quero é ajudar. nosso e falar para vocês que quem precisar de uma dermatologista, procure a doutora Fernanda. Fico feliz. E os dois aqui, ó, indico de olhos fechados. Eu falo assim, Obrigado. não é só por serem meus amigos, né, assim, mas eu falo assim com muito carinho, porque quando eu fiquei grávida, vocês cuidaram de mim com muito amor, muita responsabilidade, sempre me senti segura, sabe, dos dois. Então, isso é uma coisa que me agrega muito. Vamos ter mais um, então. Fernanda é uma paciente fácil. Não, a gente que Obrigada. agradece pela confiança, pela parceria. Muito Com obrigada. Ô, Fê, a Thelma vai pegar uma lembrancinha que nós trouxemos para você, para te dar de presente. Ah, meu Deus, mas nem precisa. Que isso? Vocês estão muito chiques. É só um mimo. Obrigada. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada. Obrigada, viu, Leandro? A Pelo gente- convite. A gente Obrigada encerra a por vocês. aqui, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Vou fazer